escolhendo um tema propício para o momento. O tema que nós escolhemos, propício, já foi isso já falou também, é Bem-aventurados os aflitos, e o tema de hoje, justiça das aflições. A gente fica revoltado quando passa por uma aflição, então nós vamos ver por que a gente está passando por uma aflição. E no mundo atual, principalmente atualmente, a gente percebe que tudo que a gente passa é consequência daquilo que a gente fez antes. E o fez antes não significa necessariamente em outra encarnação. Às vezes fez antes dessa encarnação mesmo. E aí a gente passa por uma aflição agora e reclama. Não vê que é a consequência daquilo que você fez antes. Então é isso que o Zé Luiz vai tocar com a gente hoje, conversar. Qual a justiça das aflições? Eu convido a todos a não faltarem nessas 4 semanas, porque o tema é encadeado. O tema central é Bem-aventurados os aflitos. Cada semana nós vamos falar um trecho a respeito de Bem-aventurados os aflitos. Com vocês, então, Zé Luiz, que já é da casa, carimbou, já coloquei uma plaquinha de patrimônio nele, ele não sai mais, então, obrigado. Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês estão bem? Bem-vindos, bem-vindas. Deus abençoe cada um de vocês. A vida, ela nos prepara a cada dia para cada coisa que a gente vai fazer. Quer a gente queira, quer não. Então, todos vocês aqui estão sendo preparados a cada momento da vida de vocês para coisas melhores. Às vezes o que acontece é que a gente briga com elas. A gente briga com a vida, né? Eu me lembro de Freytag dizendo no começo de um livro dele, disse assim: tentei correr na frente da vida, a vida me atropelou. Tentei correr atrás da vida e eu não alcancei. E ele dizia: finalmente decidi andar junto com a vida, me dei bem. Então, o que a gente olha, né? E vamos modificar o título, né, desse item, que é Justiça das Aflições. Vamos colocar uma interrogação: Justiça das Aflições? E aí a gente pergunta entre nós aqui: a justiça das aflições? Daqui a pouco vocês vão me responder. E aí a gente vai esbarrar num fato muito simples, né? Um fato muito óbvio. Quer dizer o seguinte: por que as coisas acontecem? Essa pergunta eu me faço todo dia. Então a gente vai olhar para essas coisas e lembrar que a nossa doutrina, a nossa religião, nossa filosofia, ela nos lembra 100% do tempo sobre causa e efeito. Um dia eu desandei a tentar olhar onde é que estava escrito causa e efeito, e estava mais ou menos nos 623 lugares, né? Porque está espalhado. Embora você encontre escrito causa e efeito, você vai encontrar isso espalhado, porque essa é a razão de ser da doutrina que vem nos contar essa história. Ela vem nos contar uma história de que existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio entre aquilo que você já fez, e eventualmente tem uma lista de coisas para você compensar. No segundo, pensa num triângulo, vai. Eu nunca falo isso, mas pensa num triângulo. Em cima você tem causa e efeito. A relação daquilo que a gente vem fazer aqui nessa terra, que é se aprimorar. Mas existem coisas que eu já construí em outras vidas, e às vezes destruí em outras vidas. Eu tenho uma lista de coisas para compensar. Do lado de cá do triângulo, eu tenho a misericórdia divina, santa misericórdia, que dá um desconto nessa fatura que a gente construiu. Dá esse desconto porque você está tentando, já se fala aqui no nosso mundo de provas e expiações, mudando para um mundo de regeneração, que o nosso objetivo é ganhar um lugar na fila para o mundo de regeneração. Por que você ganha um lugar na fila do mundo de regeneração? Meramente porque você está tentando insistentemente. Você erra, eu erro, nós erramos. Mas você está tentando insistentemente. Fala, nossa, eu acho que tem salvação. Deixa eu entrar na fila para o mundo de regeneração, então isso tem valor. E a misericórdia divina, ela vai olhando o quanto você está ali batalhando para se alterar, né? Eu brincava com as pessoas esses dias, falava assim: Rodin, estava olhando lá a escultura que ele fez,
E alguém falou assim, cara, como é que você faz essa escultura? Eu falei assim, ela sempre esteve ali, eu só tirei as rebarbas. Nós aqui somos pessoas sendo modeladas. Cada um de nós aqui está tirando as rebarbas. Só que eu preciso ter fé nisso. Eu preciso acreditar que vale a pena fazer. Mesmo que eu seja ofendido, ofendida, mesmo que eu seja provocado e provocada, às vezes é provocado no trânsito, simplesinho. Às vezes é provocado por alguém da família, às vezes pelo chefe, pela... Qual a diferença das provocações, se não tentar tirar a rebarba? E aí, triângulo, né? Triângulo, causas aqui em cima, causas e efeitos. Aqui eu tenho misericórdia divina e do outro lado eu tenho méritos. Méritos. Quando é que eu soube calar? Você vai ver o seu passado do link, por favor. Quando é que eu soube realmente usar um pouquinho de caridade? A forma mais sublime do amor. Quando que eu soube fazer isso? Quando que eu soube dizer que eu nem existia e fiz alguma coisa e não precisei olhar para nada, para ninguém ter que olhar para mim e querer dar qualquer tipo de mérito? Mas eu fiz porque eu queria me sentir bem, porque eu estou satisfeito de me sentir bem com alguma boa ação que eu fiz. Quando é que eu me aborreci por alguma coisa que estava errada? O sentimento de insatisfação é um sentimento extremamente poderoso e bom. Eu não aceito as coisas de forma que elas me foram apresentadas. Não aceito as coisas só porque tudo sempre foi assim. Eu fico insatisfeito. Eu não fico revoltado. Eu fico insatisfeito. Esta insatisfação tem um poder extraordinário na nossa vida. Porque ela te mobiliza. Ela não te deixa parado ou parada no mesmo lugar. Ela faz você querer fazer algo a mais. E não importa o que você vai fazer. Realmente não importa o que você vai fazer. Importa que você olhe e não fique pensando nas coisas que elas sempre foram assim. Eu vou fazer alguma coisa para ser diferente. Legal, estou tirando a rebarba. E esse é o nosso papel fundamental. Aí eu tenho mérito. E eu fechei o triângulo. Olhei para o triângulo e já sei que tem causa e efeito. Não dá para escapar de causa e efeito. Então não perca tempo. Não tenta justificar para os outros. Mas na outra vida, sabe? Não, desculpa. Você fez alguma coisa errada na outra vida, não tem como. Você já fez, está na fatura. Tem a misericórdia divina. Então, incentivo para nós. Eu sei que tem a misericórdia divina. Eu sei que vão me afastar dos caminhos. O acaso vai me proteger em algumas circunstâncias. E seus méritos vão te salvar. Essa é a percepção. Aí eu, pensando um pouco na palestra, a gente é preparado o tempo todo. Né? Eu estava no trânsito. Aí eu leio a placa de um caminhão. Como é que é? Você estava se preparando para ler o Evangelho, você estava vendo a placa do caminhão? Né? Estava. E a placa do caminhão estava para cá. Olha o que estava escrito nela. Não é? Veja isso. Às vezes, Deus te leva pelo caminho mais longo. Não para te punir, mas sim para te preparar. Placa de caminhão. Qual é a mensagem que servia para mim naquela hora? Qual é a mensagem que serve para nós quando eu paro e reclamo incessantemente? E a gente reclama. Mas por que comigo? Mas por que para mim? E aí, a famosa frase, eu não mereço isso. Qual é a diferença entre expiação e prova? Mundo de provas e de expiações. Que bom que você está sendo provado. Você já passou pela expiação. A expiação é para rachar a cabeça e dizer, ó, dá para entrar essa ideia dentro da tua cabeça, que tem que ser diferente? A prova é, a ideia já entrou. Vamos testar para saber se você aprendeu direitinho? Então, eu estou sendo provado, estou passando por uma situação difícil de novo, é sinal que eu já não é mais expiação. Então, meu sofrimento depende muito de como eu vejo. Depende de como eu modulo. É alto ou é baixo? É forte ou é mais fraco? Eu aguento ou não aguento? Então eu tenho que me perguntar isso. Qual era a pergunta inicial que eu fiz? A justiça nas aflições? Mas não está escrito no capítulo isso, é uma frase, não. É uma frase para a gente se perguntar. Há justiça nas aflições? Esquece a frase, eu não mereço isso.
Desculpa, merece. A pergunta que se está fazendo aqui é, puxa vida, eu estou passando por uma prova ou estou passando por uma expiação? Eu ainda não sei o que significa, ou eu só estou sendo testado ou testada para descobrir se eu permaneço no caminho. Até porque o caminho é uma escolha. É uma escolha. Eu escolho permanecer. Ou de vez em quando eu acordo, isso nunca aconteceu comigo, eu falo assim, nossa, hoje eu não quero saber de nada. Sempre acontece isso. A gente sempre tem vontade de desistir. Mas existe o outro lado da moeda. Tem umas colinhas aqui, tá bom? Tem assim, ó, consolação. Eu tenho um outro triângulo, resignação, revolta e medo. Eu preciso combater a percepção que eu tenho muitas vezes de não pensar no pior, tenho medo. Medo. Se contrapõe ao medo à coragem. Coragem não é não ter medo. Coragem é avançar a despeito de você ter medo, apesar de você ter medo. Isso é coragem. Isso é coragem, isso é legal. Porque a gente assiste filme, né? Indiana Jones, não tem medo de nada, Super-Homem, não tem medo de nada. Desculpa, Mulher Maravilha. Nós não estamos aqui entre super-homens e mulheres maravilhosas, né? A gente está entre pessoas comuns. Pessoas que estão vivendo o seu dia a dia e que têm medo. Mas não deixa o medo te paralisar. Não deixa a sombra da aflição passar por cima de você. Fala, não, eu estou aqui. Deixa eu olhar isso de forma diferente. Deixa eu modular. O bicho não é tão feio assim. Existe o momento difícil. Eu vou para o meu terceiro triângulo, olha que chique isso. Né? Saber sofrer, confiança e ação. Como assim saber sofrer? Que raio que é isso? Eu estou vendo muito futebol, né? Por favor, nada tão difícil assim. Essa aflição não dá para controlar. Eu também sou corintiano. Dava um curso esses dias, eu fui falar sobre a teoria do caos. Alguém falou, você está falando do Corinthians? Eu falei, quase. Então, vejamos aqui. Eu estou falando aqui desse triangulinho que eu falei para vocês aqui. Saber sofrer, confiança e ação. O que é saber sofrer? Saber sofrer é você perceber que a base, bem-vindos, que a base do que você está fazendo na sua vida é forte o suficiente para você passar por aquele momento difícil. A base do que você está fazendo é tudo que você aprendeu. São os questionamentos interiores que você está buscando fazer. Quebrar as crenças negativas e ficar com as crenças positivas. É vir aqui hoje à noite. Isso é saber sofrer no momento que precisa. Saber sofrer, para fazer a metáfora do futebol, é quando você está atacando, sendo atacado fortemente. Você fica firme na defesa, com a crença, a confiança de que daqui a pouco eu vou atacar. Então eu fico firme, percebo o que está acontecendo, traço uma estratégia e vou para o ataque. Se não se desesperou, teve aflição? Teve, mas você não se desesperou. Essa é a percepção. Eu soube absorver a coisa ruim que estava acontecendo. Eu soube sofrer. Por quê? Dizia o Dale Carnegie. O que de pior pode acontecer nessa situação? Não, nem me fala. O que ele estava tentando dizer é, não, pense no que de pior possa acontecer para você se preparar para isso. Parou de ser um fantasma. Parou de ser um problema maior do que era. Porque você olhou para ele. Aprendi a sofrer, aprendi a confiar na vida. Confiar em mim, confiar na vida, confiar em Deus. Então, confiar vem a certeza de que a coisa pode mudar. Aí vem a coragem. Aí vem a confiança. Então, esta percepção de saber sofrer vem no começo do capítulo. O capítulo diz assim, a justiça em riqueza e em pobreza? A justiça em dificuldades e facilidades? Ela existe? Claro que existe. Mas a minha pergunta é, eu sei a causa? Nem sempre. Se eu perder o meu tempo apenas em tentar descobrir uma causa, que pode nem estar nesta vida, como disse o Bosco,
Pode estar nessa ou pode estar na outra. Eu não vou descobrir. Eu só posso agir aqui e agora. E ser honesto comigo mesmo, com você mesmo. Só posso fazer isso aqui e agora. E fazer que ele falava o Raul Seixas. Não se engana, quando você estiver colocando a cabeça no travesseiro, seja honesto e honesta com você. Onde eu errei? Onde eu acertei? Não precisa dizer isso para ninguém. É só para você. Sendo honesto com você mesmo e com você mesma, vai ficar mais suave a alma. Sabe? Vai ser mais fácil pedir desculpas, vai ser mais fácil perdoar, vai ser mais fácil escolher um novo caminho no dia seguinte, porque o orgulho atrapalha. O orgulho está na sua frente, ele te atrapalha. A gente fala de causas e efeitos, não é? Como é que dizia o poeta? Mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a sua vã filosofia. Eu não sei todas as relações entre as coisas. Eu sequer consigo perceber. E aí a gente às vezes vem com aquela história pesada, muito pesada. Eu sou duro com as outras pessoas para elas aprenderem. Eu sou o juiz do quê? Eu fui empossado do quê? Eu julgo, condeno e executo a pena. Meu quarto triângulo de hoje. Triângulo. Indulgência. Resignação. Condescendência. O que é ser indulgente? Não julgar. Não julgar. Por que eu julgo alguém que está na minha frente, que tem outras coisas para resolver na sua existência? Não é na sua vida, é na sua existência. E eu julgo pela minha regra. Sem ter a condição de poder fazer esse julgamento, até porque, muitas vezes, eu que estou errado. Talvez se eu prestar bastante atenção, eu possa aprender um pouco com a vida daquela pessoa que está na minha frente. Aí, eu olho para uma situação que é condescendência. Eu não sou flexível. Eu não olho para a pessoa de uma maneira que eu possa dizer: ok, você tem uma segunda chance. Vamos conversar de novo. Vamos estar juntos outra vez. Deixa eu te ouvir. Nossa, quantas pessoas falam isso pra gente na vida? Deixa eu te ouvir. Você não quer falar de você mesmo? Tem certeza? Você quer me ouvir? Deixa eu te ouvir. Vamos ser condescendentes, pessoal. As pessoas traduzem condescendência como passar a mão na cabeça. Você pode falar o que a pessoa precisa. Você pode propor para ela. Você pode fazer perguntas para ela. Mas se o meu tom for de condenação, de que adianta? Eu sequer estou sendo caridoso ou caridosa, porque eu não dou espaço para a pessoa sair de onde ela está. Ela abrir seu coração e até assumir erros, assumir problemas. Vocês sabem, gente, a gente conseguir ser humilde é um tremendo de um esforço. É um tremendo de um esforço. Nessa hora, a coluninha do médico faz clim. Mas você fez porque você queria fazer. Porque você chegou à conclusão de que valia a pena. E a gente precisa buscar isso. Precisa acreditar nisso. Há justiça nas aflições? A justiça nas aflições responde para você. Não precisa concordar comigo, não deve concordar comigo. Você deve questionar a si mesmo e a si mesma. Quando eu começo a perceber que há certas relações de causa e efeito, que há justiça nisso, vem a resignação. Que a resignação é a aceitação de uma situação que eu preciso trabalhar. Minha revolta cai. Aí eu vou para a melhor dos mundos, ação. Esta é a percepção. Essa é a possibilidade que Deus nos dá. Que esta vida nos dá. A primeira missão dessa vida é a gente se remodelar de forma íntima. Mas só nesse momento que eu deixo de ser revoltado ou revoltada. Como é que pode fazer isso comigo? Logo comigo. Barra tudo. Fecha a mente. Eu não ouço nada. Eu não percebo. Não reduzo o tamanho da minha defesa. E não aceito o fato. E aí eu vou para a lógica mental, que eu acho que é bacana. A lógica mental que nos ajuda a olhar. Trabalhar a aceitação. Trabalhar a aceitação. Aceitação da vida como ela é. Da realidade como ela é. E a partir dali,
estar firme e forte, ter coragem e fé. Eu posso, nós podemos fazer, nós podemos mudar para melhor. Esqueçam essa história de levar desaforo para casa. E finalmente, agir para reduzir o efeito do que você está vivendo, da aflição que você está vivendo. E partir para esta ação. Esta vantagem é fabulosa na nossa vida. A justiça nas aflições, se ela me leva a compreender melhor, a ter coragem, a fortalecer a minha fé, a trabalhar a aceitação e partir para a ação, então ela é maravilhosa. Eu não preciso pegar um silício, né? Ou seja, um chicote e ficar batendo nas minhas costas. Não há necessidade disso. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu aceitei um fato difícil que eu estou passando. Resolvi acreditar que é possível alterar. E começo a trabalhar por isso. Opa! Você ganha poder. Seja-te feito conforme creste, diz Jesus. Mas às vezes tem que passar por isso. Às vezes tem que passar por isso. Né? Eu tive isso na minha própria vida. Uma operação difícil que eu tive que fazer, sem muitos detalhes. E num certo momento, eu tive a visão de que eu podia pegar no manto de Jesus Cristo. Eu tive essa visão, sentadinho ali atrás, onde você está. Né? E aí, só que veio um recado junto. O que você vai fazer, como seja-te feito conforme creste, você vai ter que passar pela experiência. Falei, como é que é? Eu não consegui ouvir muito bem, não captou, a antena está meio... Você vai ter que passar pela experiência, para você entender o que é fortalecer a sua fé. Para você perceber o que é esse efeito dentro de você. Dito e feito, tá? Não veio nada de graça, mas eu fui muito protegido. Tive a força de todas as pessoas maravilhosas que estavam à minha volta. Mas eu tive que passar por esse caminho, por esse momento. Não vou chorar aqui, não vou contar uma história triste, certo? Só quando você passa por algumas visões, por alguns momentos, e tenta trabalhar a sua consciência. Quem sou eu nesse momento? O que eu tenho para melhorar nesse momento? Para onde eu estou indo? O que eu posso perder? O que eu posso ganhar? Nessa hora, você fala, peraí, o que eu acredito, afinal de contas? Quantas vezes vocês já passaram por momentos difíceis na vida de vocês? A justiça nas aflições? Então se perguntem antes e depois. Se esta aflição vai te dar poder de escolha, se esta aflição vai te ensinar, vai te fazer ser uma pessoa melhor, porque você escolheu, então ela é ótima. Fim da frase, porque você escolheu. Nossa vida é consciência, na verdade. Não é outra coisa, gente. É onde eu estou, quem sou eu, por que eu estou fazendo isso. A percepção de encontrar que algumas coisas eu estou errado e que outras eu estou certo. Também tem um lado de que eu estou certo. A validação de uma boa atitude. A validação de uma boa escolha. Isso é importante, porque te dá convicção na jornada da vida. Então eu tenho que entender quando escolhi certo. Sendo difícil ou não. Isso é muito importante. Porque quando você está convicto e convicta de que escolheu certo, você vai ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo caminho. Isso é espetacular. Aí eu estou fazendo parte do papel pelo qual nós viemos aqui, ajudar as outras pessoas. No mundo de regeneração, nossos estudos indicam que a gente está dentro desse mundo que lá será colaborativo. Alguns de nós serão mestres em algum instante, em outros serão apenas pessoas que estão aprendendo. Então, se é um mundo colaborativo, e muitas coisas deste mundo aqui já indicam isso, então que eu aprenda logo. Para dar um pouco da energia, um pouco do meu dinheiro, um pouco do meu tempo, um pouco da minha atenção, um pouco do meu amor. Isso é colaborativo. Conseguir passar por um desafio brutal, que é o egoísmo de novo. Orgulho, egoísmo. Quer dizer o seguinte, eu vou fazer alguma coisa se eu tiver algum interesse. Não tem algum interesse de estar conversando contigo agora? Quando você consegue suplantar esse momento, que você faz as coisas por boa vontade, você passou por isso. Você faz porque você teve algum prazer em fazer isso. Você passou por isso. Legal. Ganhei mais um bilhete para a fila da regeneração. Então eu tenho que colecionar esses bilhetes. Eu tenho que fazer isso. Agora, é a nossa escolha.
É nossa escolha. Então, eu queria que a gente tentasse pensar nisso do ponto de vista... A última mensagem aqui que eu recebi esses dias que eu resolvi trazer para cá. A vida é um eterno recomeço. Minhas escolhas, abandonar velhos hábitos e bons hábitos, adquiridos. Um dia rimos, outro dia choramos. Mas somos como as ondas do mar, sempre em movimento. Eu acho que se a gente pode olhar para alguma coisa que vale mais a pena do que qualquer outra, é aceitar o fato de que a mudança é a única coisa que não muda. É a única coisa constante. Vocês já ouviram isso em vários lugares. Mas essa imagem do mar é mais bonita. Nós sempre somos alguém em movimento. Em constante criação. Sempre sendo moldados. Por quem? Por você mesmo, por você mesmo. Mas o meu pai e a minha mãe não me ensinaram a fazer uma série de coisas. Eles estavam lá só tentando cercar a gente para a gente ficar no mesmo caminho. Na verdade, somos nós que escolhemos isso. Não coloquem culpas em outras pessoas. Não arrumem justificativas. Elas até existem. Não é? A Bíblia de Diniz, que já foi visitar lá o pai, dizia isso. Justificativas válidas não serão aceitas. Porque as justificativas estão aí o tempo todo, de todas as naturezas. Se eu perder muito tempo em fazer isso, eu sempre vou fazer a pergunta ao contrário. Por que está acontecendo isso? Há justiça nas aflições? Sim, há justiça nas aflições. Eu preciso usá-las a meu favor. Aguentar firme os momentos difíceis que qualquer um de nós passa. E nós passaremos por outros. Porque essa é a natureza desse mundo. Que sejam provas e não sejam expiações. A vantagem disso é, depois que eu aprendi, ele não cobra a segunda vez a mesma lição. Demorou para eu perceber a lógica disso. Por que ele não cobra? Você já aprendeu. Aí você vai ter que ir para outras lições que você ainda não sabe. E outras aflições chegarão. Algumas aflições ficarão menores, porque você está no caminho. Como é que eu sei que eu estou no caminho? Porque tem menos atribulação em volta. Quando começa a ser muito difícil, significa que aquele não é o melhor caminho. Eu tenho que me adaptar de alguma maneira. Eu tenho que buscar alternativas. Se está muito difícil, alguém está me dando um sinal. Tenta entrar no fluxo. Se você entrar no fluxo, é mais fácil. E aí vem aquela história. Parece que o universo está conspirando a favor, porque você está procurando isso. Você está aberto, você está aberta. Você está lendo, você está estudando. Você vem buscar aqui uma energia nova. Você vai conversar com alguém que te ajuda a pensar melhor. Diz um amigo meu, pensar direito. Eu sempre tento entender pelo que é pensar direito, porque aqui nós temos aqui umas 60 pessoas pensando direito, não é isso? Então, onde é que eu pensei errado? Aí você vai descobrindo, você vai começando a se sentir melhor, você vai começando a se sentir mais empolgado, empolgada. Você começa a acordar de manhã com mais disposição. Você diz, nossa, as coisas estão boas, não vai nem falar para não estragar. Não. O fator é, quantas vezes eu consigo estar dentro dos fluxos positivos que a minha vida me proporcionou? Existirão dias tristes? Existirão. Mas quantas vezes eu consigo me posicionar dentro dos fluxos positivos? Abandonando notícias ruins, abandonando ideias ruins, companhias que não estão agregando, indo em lugares positivos. Então eu faço parte de estar no fluxo. Logo, resposta final. A justiça nas aflições. Então, nós teremos aqui outras 3 palestras que vão esmiuçar o tema. As causas que existem, as razões, as possibilidades, as ações. Essa é só a primeira dentre todas. Fica aqui uma mensagem para a gente pensar. Coloquem-se no fluxo positivo que a vida te propõe. Ela propõe quase todo dia. Abram-se. Respirem. Façam uma oração. Olhem para a vida e digam, o que você tem para mim hoje? O que eu vim receber? Como eu posso ser útil? As respostas vêm porque você se posicionou para recebê-las. Confiança em você, confiança na vida, confiança em Deus. Tudo vem para o melhor. Modela o que você tem que modelar.
reduz o tamanho dos efeitos que nós estamos percebendo. Seu enfrentamento vai ser melhor, sua satisfação vai ser melhor e você vai se sentir mais feliz. Tá bom? Acreditemos. Que Deus abençoe vocês nesse momento, em todos os momentos que vocês estiverem buscando boas alternativas. Acreditem nisso, com força, com energia, com positividade. Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem bem. Amém?